Nós podemos ter uma analogia boa com relação à questão da confissão e na exposição dos pecados com o seguinte exemplo. Observemos, quase todo policial e quase todo homem que trabalha em rua, não é? Ele sabe que os cães, né, os cachorros, eles têm um instinto de perseguição da presa, né? Talvez seja uma coisa que venha lá dos seus ancestrais, né? Do tempo que ele saiu caçando, né? Então eles têm aquele instinto, né, de caça, né? E esse instinto de caça faz com que toda a musculatura deles e toda a parte interna da psicologia do cachorro se movimente para sair correndo em relação à presa, né? Então, quem mora na rua, ou os policiais, o pessoal que trabalha na rua, sabe que quando passa um garoto correndo, ou passa uma bicicleta correndo, ou uma moto, se tiver um cachorro lá, por mais deitado que ele esteja, se ele acordar, ele vai correr atrás. Ele vai correr atrás, porque é do instinto dele. É o instinto dele de caça que acorda naquele momento e faz ele ir atrás. E se ele conseguir alcançar o menino, ou alcançar o pedestre, ou alcançar a bicicleta, ou alcançar a motocicleta, ele vai morder a perna da pessoa. Ele vai morder, porque é o instinto, né? Então aí nós teríamos qual exemplo? Aí o exemplo é o seguinte, a pergunta é esta: o pecado do cachorro foi morder a perna do menino? Foi morder a perna daquele ciclista? Ou o pecado dele foi ele sair correndo? Tá certo? Observem bem. Na verdade, temos que dizer que, a rigor, nem foi a mordida, nem foi a corrida. O que fez o pecado dele foi um instinto, ou seja, um sentimento que vem desde a genética dele, desde a hereditariedade dele, dos ancestrais, que faz com que ele saia em direção para matar a presa. E no caso do animal, nem poderíamos considerar assim um pecado, porque eles foram feitos por Deus para matar a presa mesmo, né? As onças foram feitas para matar gazelas, os leões feitos para matar zebra, né? Os ursos feitos para matar coelhos, né? Então os animais têm esse instinto, que foi o próprio Deus que deu, para que eles se alimentem, né? Porque um leão quando mata uma zebra, ou uma onça quando mata um veado, ela está simplesmente indo para o seu instinto de sobrevivência, tentando se alimentar, né? Então, a rigor, não se pode considerar isso pecado. Mas admitindo que um animal desse fosse atrás do outro só para matar, e não para comer, fosse simplesmente a vontade de matar. Então, onde é que estaria o pecado? Estaria na hora em que ele matou o outro? Ou na hora que ele correu? Não, o pecado estaria no coração que deseja matar. O coração que tem a crueldade de ver o outro morrer, não é? Então isso aí nos remonta à palavra de Jesus sobre a questão do adultério, né? E sobre a questão do ódio, né? Quando no adultério, Jesus disse: aquele que olhar com intenção impura no seu coração já adulterou, né? E aquele que odiar o seu irmão no coração já cometeu o assassinato, você já matou a pessoa, né? Então, para matar, não precisa você ir lá e esfaquear a pessoa, nem dar um tiro, não. Basta você odiar, o pecado já está aí, né? Como também, para que você cometa adultério, não precisa você ir transar com a mulher. Basta você desejar a transa, você já adulterou, ok? Então, diante disso, a gente começa a pensar, de fato, como é que vamos conversar com um padre ou com qualquer pessoa explicando um pecado. É muito complicado explicar um pecado, né? Vocês estão vendo como é complicado. Porque, no geral, para a consciência geral da sociedade, o pecado é aquilo que você fez, né? É o que você fez. Então, de um modo geral, as pessoas não pensam que o pecado estaria no coração, como Jesus disse lá no Evangelho de Mateus. E eu vou deixar aí para vocês a referência do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: porque é do coração que procedem os furtos, os adultérios, as prostituições, os assassinatos. É do coração que vem isso, né? E a gente percebe na Escritura Sagrada uma série de outras menções que dizem que o pecado nasce do coração. A nossa igreja católica, antes de começar toda a liturgia, o padre diz: confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, né? Então a própria igreja confessa no início de cada missa que nós cometemos pecados de pensamento. E os pecados de pensamento, esses sim, são gravíssimos, porque eles é que levam para a execução dos pecados graves, né? Então, se você tem alguma coisa dentro de si, e isso que você sente, isso que você pensa, vai lhe levar a um pecado grave, então aquilo que você pensou já é um pecado grave, entendeu? Então, quando você vai conversar com o padre,
você tem que separar completamente aquilo que você fez do que você pensou, não é? Separar o que fez do que pensou, porque o padre, se ele estiver bem antenado, ele vai dizer assim: meu filho, mas você chegou a pensar isso? Você premeditou isso? Porque tem a história do assassinato e da premeditação do assassinato, né? Então ele vai perguntar: você premeditou isso? E evidentemente, que se você disser eu premeditei, então está aí o pecado mortal. Você premeditou o crime, aí está o pecado mortal. E quando você foi executar, aquilo ali foi só um cumprimento do que você já tinha feito. Ou seja, já era um pecado que já estava em você. Então é somente um cumprimento. E é um cumprimento com consequências físicas, né? Porque o pecado de pensamento não tem uma consequência física, assim, vamos dizer assim, explícita, imediata, né? Ele realmente só vai para o físico quando você pratica o pecado que você pensou, né? Mas observe aí a complicação, a dificuldade que tem para se passar para alguém a respeito do pecado, né? Como a confissão é um negócio complicado, né? Mas é isso, fiquem com Deus.